Paz do Senhor, nós vamos dar início à nossa lição de hoje. Estamos na Escola Dominicana, lição número 7, e vamos hoje falar sobre as sutilezas da relativização da Bíblia. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé e vou pedir à irmã Benilda para iniciar com uma oração, por favor. Amém. Deus, Pai Celestial, Deus Eterno, Senhor, te damos graça e te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, meu Deus. Te agradecemos, meu Deus, Pai, pelo novo dia de vida que nos estás a acrescentar, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, Pai, pela grandeza, Senhor, pela tua majestade, Senhor, te louvamos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, meu Deus, e para aprender mais de Ti, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, meu Deus, limpando o nosso coração, limpando a nossa mente, Senhor, para que, Senhor, meu Deus, não haja estorbos, meu Deus, Pai, de que a Tua palavra entre em nós, Senhor, de que a Tua palavra penetre dentro de nós, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, e sejamos transformados, meu Deus, Pai, sejamos, Senhor, meu Deus, cada dia mais parecidos contigo, Senhor, meu Deus, em pureza e santidade, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Senhor, meu Deus, vem abençoar, Senhor, o Teu Filho, a quem Tu puseste, Senhor, meu Deus, a responsabilidade, Senhor, de dar este estudo, meu Deus, Pai, abençoa, Senhor, unge com o Teu óleo, meu Deus, Senhor, Pai, derrama a Tua graça sobre Ele, meu Deus, Senhor, por amor do Teu nome, e cada palavra que Ele vai falar, Senhor, meu Deus, não seja dele, meu Deus, seja o Teu Espírito Santo usando, meu Deus, como um vaso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai Santo, Te pedimos por aqueles que estejam a caminho, meu Deus, que Tu tragas com a Tua paz, Senhor, que Tu guardes de todo o mal, Senhor, por amor do Teu nome. E, Senhor, se alguém estiver em casa ouvindo, meu Deus, Senhor Pai, ou depois ir ouvindo, Senhor, meu Deus, estes estudos, Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, sejas Tu abençoando, Senhor, Tu podes operar prodígios, maravilhas, milagres, Senhor, na vida de cada um, vai enchendo o coração, vai enchendo cada lar, cada família, Pai, com a Tua presença, Senhor. Pai, Senhor, precisamos do Teu milagre na nossa vida a cada dia, Senhor. Senhor, meu Deus, e abençoa esta nação, Senhor, meu Deus, e abençoa, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, seja luz, Senhor, meu Deus, seja sal, Senhor, meu Deus, e possamos ver o verdadeiro avivamento, Senhor, começando por nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Tu te entregamos nas Tuas mãos, os Teus cuidados, Senhor, tudo que vai ser feito neste dia, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, desde já Te agradecemos, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então, nós estamos na lição número 7, que se encontra na página 45 da revista dos professores, e vamos falar sobre a relativização da Bíblia. O texto áureo encontra-se em 2 Timóteo 3,16 e diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz: a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17, que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós hoje vamos falar de que maneira a sociedade tem dito que a palavra de Deus não tem autoridade, que a palavra de Deus não é absoluta, e é isso que quer dizer relativização, é quando nós questionamos aquilo que a palavra de Deus nos diz e pomos em causa a sua autenticidade. Quer dizer que nós, como cristãos, nós vemos a palavra de Deus, a Bíblia, como a verdade absoluta dada de Deus para nós. Não é? Mas nós sabemos que nem todos creem nisso. E é isso que é chamado de relativização. E até há movimentos que estão a tentar alterar o conteúdo da Bíblia para adaptar-se ao tempo em que nós estamos a viver, que pode se tornar em um perigo. Amém? Então vamos à introdução, que diz: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de descreditá-la, até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levanto contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada.
Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, quer dizer, que o significado deve de ser alterado. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Ok? Então, nós vemos aí já que é algo que já sugere há muitos anos, que a palavra ou a Bíblia tenta ser abolida ou tenta ser proibida. Nós olhamos para trás, só para falar de 2 ocasiões. Por exemplo, no tempo de Martim Lutero, quando a Bíblia foi traduzida, essas Bíblias traduzidas foram vistas como ilegais, porque a Igreja cristã daquele tempo, a Igreja Católica, não aceitou essa tradução como algo oficial, porque eles sabiam que através da tradução eles iam perder o controle. Até aquele tempo, e depois desse tempo, ainda durante muitos anos, as missas eram dadas em latim, as Bíblias eram em latim, né? Então, só quem sabia latim é que de verdade percebia o que estava escrito na Palavra de Deus. E é algo que a minoria sabe. Até hoje, a minoria das pessoas sabe latim. Sim. Quando a missa foi falada em português. Sim. Aqui na Alemanha mudou há mais tempo, né? Porque logo depois do levantamento da Igreja Protestante, né? Que o nome protestante vem mesmo do protesto contra a Igreja estipulada naquele tempo, nós percebemos que desde aí houve também cultos em alemão, né? Houve cultos em alemão, mas tudo sem a permissão da Igreja Católica. Nós temos que perceber que também naquele tempo as igrejas ainda tinham maior influência, digamos também politicamente, do que no tempo atual. E para falar de outra ocasião, na Segunda Guerra Mundial, no tempo do Terceiro Reich de Adolf Hitler, também houve a proibição religiosa e a Bíblia não foi um livro autorizado, porque contradizia, claro, a Bíblia contradiz qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de massacre, como houve no tempo da Segunda Guerra Mundial, e claro que o ditador daquele tempo não gostou dessa ideia, porque ele achava-se ele mesmo ser Deus, ele mesmo achava-se ter a revelação absoluta, e claro que ele não queria ter um livro que contradizesse aquilo que ele estava a fazer. Então nós percebemos aí dois exemplos, e hoje em dia nós estamos a viver o mesmo. Se nós formos ver, a sociedade não está a aceitar aquilo que a Bíblia diz, então vemos muito esse debate. Ou então a Bíblia fica como um livro normal, que está fora de questão e já é atrasado, já foi escrito há muitos anos, então não é algo atual, assim como, por exemplo, Shakespeare, essas coisas. É um livro antigo, mas já mudou a sua linguagem. Ou então, para podermos usá-lo, que deveria de ser atualizado, e não só de forma gramatical. Porque atualizações da Bíblia há muito. Nós hoje em dia temos a tradução que nós lemos, por exemplo, da Reina Valera em espanhol, da Almeida, em português, da Almeida. Nós temos a última atualização, foi de 2021. Mas não foi uma atualização do conteúdo da Bíblia, foi uma atualização da linguagem da Bíblia, porque as palavras mudaram. Já ninguém fala, eu acho que ninguém de nós trata os seus filhos de mancebos, mas se nós lemos na Bíblia, nas traduções em português, nós vemos que diz muitas vezes, em vez de dizer jovem, diz mancebo. Eu acho que a minoria de nós usa essa palavra no tempo atual. Então, isso tem que ser atualizado. O que não deve ser atualizado é o conteúdo. O conteúdo. Okay? E é isso que então está a acontecer, e nós sabemos que há movimentos liberais, movimentos que relativizam então o conteúdo da Bíblia, porque dizem que não condiz com a vida que hoje em dia estamos a viver. Okay? Mas nós vamos ver o perigo disso e como é que essas ideias estão a surgir. Vamos ao tópico 1, a Bíblia e o espírito desta era. Ponto 1, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas médias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, a fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenómeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno.
Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo procurando deconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Para perceber melhor este ponto, nós temos que perceber que mesmo que as pessoas não sejam cristãs, têm crescido num âmbito social cristão. Não é? Nós até chamamos estes países aqui na Europa de países cristãos. O que é que isso quer dizer? Mesmo que as pessoas, paz do Senhor, mesmo que as pessoas não digam que são cristãos de coração, as leis, até há poucos anos, eram todas baseadas naquilo que a Bíblia ensinava. Aqui é proibido por lei matar, é algo bíblico. É proibido por lei roubar, é algo bíblico. É proibido por lei cobiçar aquilo que é de outro, né? Que é roubar. Né? É bíblico. Nós então percebemos que as leis eram baseadas naquilo que a Bíblia ensinou, até há bem pouco tempo. Só que agora essas coisas estão a mudar. Né? Era proibido o adultério. Era proibido o homicídio, era proibido ter esse tipo de movimentos. Né? Se nós formos ver ainda há bem pouco tempo, isso não era normal. Não era normal alguém que não estivesse casado estar a viver juntos. Era mal visto mesmo na sociedade. Mas isso tem-se normalizado. E como isso se tem normalizado, infelizmente, em vez das pessoas pensar, ok, nós o que estamos a fazer é mal, não, eles estão a dizer, nós estamos a viver assim, então a Bíblia tem que autorizar isso. Né? E isso é um grande problema. Vamos a Romanos 12, 2. E quem tiver pode abrir. E, entretanto, eu vou pedir ao irmão Alberto para abrir Isaías 5, 20. O irmão Alberto pode abrir Isaías 5, 20. E o resto da igreja abre já Romanos 12, versículo 2. E quem depois tiver pode ter a gentileza de 12, 2. Por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Obrigado, irmão Benilde. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não quer dizer que não somos extraterrestres. Okay? Nós não somos fora deste mundo, mas nós não devemos pertencer às maldades que a sociedade vive. Nós temos que fazer, de verdade, uma diferença. E só aí é que nós vamos viver a perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Irmão Alberto, Isaías 5:20, por favor. Ai dos que chamam o mal bem, e ao bem mal, que tratam as trevas como luz e a luz como as trevas. Tem o amargo como o doce e o doce como o amargo. Amém? Obrigado, irmão Alberto. Então nós vemos aí que nós estamos a viver num tempo em que as coisas estão a ser trocadas. Não é? O mal está-se a tornar bem, não é? O amargo está-se a tornar doce, porque a sociedade está a viver o contrário daquilo que a palavra nos ensina. E aqui o profeta Isaías está a avisar o povo de Israel para ter cuidado com isso. Não é? Para ter cuidado com isso. E nós podemos às vezes cair nessas coisas. Porque não faz mal. Porque não? Porque todos fazem assim. Mas isso não é aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que não, nós não precisamos de questionar porque os outros fazem assim. Não é? Nós não precisamos questionar porque os outros fazem assim. Segundo ponto, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou permanentes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito o que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na Igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentro de vários outros. O que é que isso quer dizer? Para nós, como cristãos, a Bíblia é absoluta. Para quem não é cristão, a Bíblia é simplesmente uma forma de ver as coisas. Não é? A Bíblia diz que o casamento deve ser entre homem e mulher, mas no meu ponto de vista, podiam casar todos. Não é? Pode ser entre cão e gato, pode ser entre cavalo
e burro, não sei, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa serve. Então nós vemos aí que o ponto de vista é algo importante, mas a sociedade está a mudar o ponto de vista. O ponto de vista deles é, eu vejo assim, a minha maneira de ser é assim, porque eu acho que devia de ser assim, e então eu vivo assim. Eu acho que os irmãos já ouviram essas expressões, às vezes, talvez numa conversa no trabalho ou assim. Até pode ser que diz assim, até pode ser que a Bíblia diz assim, ou as religiões dizem isso assim, mas a minha ponto de vista é assim. Eu às vezes até julgo as leis, né? A lei diz assim, mas eu acho que devia de ser assim, né? Então nós temos essa questão, que nós estamos a viver em tempos em que tudo é relativado. Não é? Até mesmo começa desde a educação, desde crianças. Ai, a minha criança comporta-se mal. Não, ela é assim, ela deve fazer assim, ela deixa de desenvolver assado. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, que o relativismo faz com que nós não tenhamos opinião. O relativismo faz com que nós não tenhamos uma direção, porque tanto depressa as coisas são assim como são de outra maneira. Não é? E isso é algo perigoso e é isso que a sociedade está a viver e é isso que, pouco a pouco, pode entrar dentro da igreja. E nós não devemos ser pessoas relativas porque nós temos a verdade absoluta. E se a verdade é absoluta, não pode ser relativada. Amém? Amém? Se Deus diz não matarás, não vamos matar. Não é? Se Deus diz que nós não devemos de roubar, nós não vamos roubar. Se nós não devemos de mentir, nós não vamos mentir. Não é porque eu menti porque eu queria fazer uma surpresa. Não. Então tem que arranjar outra maneira de convencer a pessoa de chegar, mas sem usar a mentira. Não é? Eu menti, mas foi por boa causa. Não, não há mentira por boa causa. Mentira é mentira. Mentira santa. Não há mentiras santas. Jesus esteve aqui na Terra e não teve que mentir nenhuma única vez. Até eu acho interessante as expressões que Jesus usava. Porque se nós formos ver, ele quase nunca afirmava nada que as pessoas diziam sobre ele. Né? Quando ele foi acusado por Herodes e por Pilatos, o que é que ele dizia sempre? Por exemplo, Pilatos perguntou, dizem que tu és o rei, né, que veio aqui salvar o mundo. E Jesus diz, tu é que o dizes. Ele não dizia que sim ou que não nesse aspecto. Não é? Ele não necessitava de mentir, nem necessitava de dizer a verdade. Simplesmente, tu é que o dizes. Pensa de mim o que tu quiseres pensar. Eu sei quem eu sou. Eu acho que às vezes nós devemos de ter essa estratégia, porque às vezes entramos em discussões desnecessárias. Tu pensa de mim o que tu quiseres pensar, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tenho. E eu acho que podemos evitar, às vezes, cair em mentiras desnecessárias. Não é? Só para dar um exemplo. Ok, mas nós não precisamos, então, de relativar as coisas. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Eu acho que essa palavra nós temos ouvido tantas vezes ultimamente. O que é politicamente correto? Será que eu ainda posso dizer isto? Não é? Hoje em dia, só para verem a que ponto nós estamos a chegar, hoje em dia já é questionável se há um programa na televisão o moderador cumprimentar as pessoas com senhoras e senhores. Excelentíssimos senhoras e senhoras. Não é? E depois nós pensamos, mas o que é que eles vão dizer? Hoje em dia já não pode dizer Lehrer nem Lehrerin. Em alemão é horrível. Essas discussões que existem. Não, agora é tudo Lehrkräfte. Lehrkräfte porque pode ser homem, pode ser mulher, pode ser diverso. Não é? Os irmãos sabem que há essa confusão aí agora. Por isso, então, as palavras todas estão a ser alteradas e esses movimentos estão a ser muito extremos. O que é politicamente correto? E o que é que nós, como igreja, vamos fazer com isso? Porque se nós formos sempre pensar politicamente correto, nós já não vamos pregar a palavra de Deus. Então, nós vamos ver quais são esses perigos. Ponto 1. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos que pudera fazer o justo. Salmos 11:3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenómeno aleatório, impensado. Não, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aqui que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado.
Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então nós vemos aí já o perigo, não é? Para falar politicamente correto, nós não podemos tomar posição daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque se nós tomarmos posição daquilo que a Bíblia nos ensina, nós vamos machucar alguém. Porque vai contradizer a ideologia que hoje em dia a sociedade está a viver. E por isso a Bíblia não faz parte do politicamente correto. Por isso nós nunca vamos ser politicamente corretos. Nós até podemos nos esforçar, não é? E nós devemos de ter esse esforço de transmitir a palavra de Deus com amor, porque isso é algo que Jesus nos ordenou, não é? Nós devemos de saber falar e amar o nosso próximo. Mas nós já não vamos ser politicamente corretos, porque infelizmente a ideologia hoje em dia é completamente diferente, não é? Ser politicamente correto é diferente do que aquilo que a Bíblia ensina. Há 50 anos atrás era diferente, mas no tempo em que nós estamos a viver hoje, já não há opção. Quando nós falamos com alguém, nós vamos sempre contradizer aquilo que hoje em dia é a ideologia. Quando falamos de matrimónio, quando falamos sobre questões como a homossexualidade, quando falamos sobre questões como o aborto, nós vemos os debates que existem e quão poucos países se têm levantado. Agora, eu não sei se os irmãos têm acompanhado, nos Estados Unidos é sempre exemplar nessas coisas. Há estados que supostamente têm uma origem cristã que proíbem o aborto até hoje. Há outros estados que são completamente liberais que permitem o aborto 28 dias depois do nascimento da criança. Isso para mim já aí é questão, porque eu aceito eles discutirem sobre a questão se o feto tem vida ou não, porque talvez a biologia não tenha aí a resposta certa. Nós, como cristãos, nós sabemos que Deus criou a criança desde o início, estando dentro do ventre da mãe. Deus já conhece a vida dessa criança. Mas questionar depois do nascimento e ainda o aborto, eu acho que aí é algo completamente fora do normal, não é? E a mídia não fala muito sobre isso, porque eles sabem que esse debate é algo que não deve ser influenciado por fora, não é? Até há muito pouco tempo era proibido fazer publicidade sobre o aborto aqui na Alemanha, não é? Os médicos que abortam não podiam estar a dizer, olha, nós fazemos abortos. Não. Deviam sempre recomendar a mãe a ter essa criança, não é? E só no último do caso, e só por questões normalmente de saúde, é que então se recomendava o aborto. Se a criança tivesse uma deficiência, ou a mãe podia morrer através do nascimento dessa criança, não é? Então aí os médicos podiam. Hoje em dia, essa lei também foi alterada, já se pode pôr nas páginas, se forem a página dos médicos, hoje em dia nós abortamos, não é? Grande propaganda, não é? Explicar como é que se faz o processo, não é? Se dói, se não dói, não sei. As coisas estão a mudar, irmãos. As coisas estão a mudar e não para o melhor. E não para o melhor. E essas coisas do politicamente correto estão a prejudicar ainda mais nesse aspecto, porque estão a favorecer a todas estas coisas que estavam fora de questão ainda há pouco tempo atrás. E muito mais estão a questionar a nossa fé e estão a questionar a autoridade da Bíblia, não é? E a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Segundo ponto, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser encercado ou detestado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura maioritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. E isso já está a acontecer, que nós vemos, né? Aqui está o exemplo de sites de internet que estão a ser censurados. Por outra parte, nós vemos que se há algum debate na televisão ou assim, é muito raro convidarem alguém que seja cristão.
Não é? É muito raro convidarem alguém que... E até mesmo se convidarem, nós vemos que o resultado desse debate já está predefinido antes de começar o debate. Porque a mentalidade humana hoje em dia está toda na mesma direção. Não é? Todos têm o direito de fazer o que querem, há essa certa liberalidade, não é? E nós temos uma liberdade de dizer a opinião, mas se nós não dizemos aquilo que os outros dizem, vamos ser postos de lado. Não é? E isso nós vemos em todas as áreas, não é só connosco. E eu não estou a favorecer os neonazis, mas às vezes tem-se feito injustiça com muitas pessoas que têm um pensamento mais conservativo e estão-se a chapar como se fossem todos nazis. Não é? E nós também pertencemos a esses, porque nós somos conservativos. Nós mantemos a palavra, nós não estamos a viver aquilo que a sociedade vive hoje. Não é? Porque nós temos um pensamento diferente. Não é? E aí entra o perigo. Enquanto a sociedade está a viver um liberalismo extremo, não é? Todos podem pensar o que querem, tudo é normal. Aqueles que antigamente eram normais, não é? Pensando que as coisas são dessa maneira, estão a ser chapados como alguém que já não é normal. Não é? E isso é um perigo. Vamos a Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. E quem encontrar, pode ler. Daqueles que ainda não leram, por favor. Que assim todos podem participar. Serei aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amém. Muitas graças, Morena. Então, aqui, em português, 10, 22, diz: e odiados a todos sereis, por causa do meu nome. Jesus já estava a avisar-nos que nós iríamos ser odiados por causa da fé nele, que nós iríamos ser odiados por causa daquilo que nós queremos. E, infelizmente, nós percebemos isso. Eu acho que ainda vai... Claro que, digamos, a minha idade e superior, nós ainda estamos a viver, digamos, numa geração que conhece os dois mundos. Eu não sei como é que é convosco, mas no meu trabalho ainda tenho muita gente que tem essa visão da família ser homem e mulher, e ainda está mais ou menos dentro daquilo que a Bíblia diz. Nem todos, né? Muitos vivem hoje em dia, que também é algo que se tornou normal, vivem só juntos, né? Não casam, mas vivem na mesma casa, têm as mesmas... A economia, têm uma vida de casados, mas não são casados. Pronto, para encurtar a explicação. Não é? Isso ouve-se muito acontecer, não é? Mas mesmo assim ainda há essa mentalidade, não é? da família tradicional, mas isso vai mudar. Se nós olharmos para a geração que está por vir, vamos dizer, as gerações que agora têm 20 anos, aqueles que têm 10, 12 anos, eles estão a viver numa cultura diferente. Sem falar daqueles que estão a nascer agora, que esses vão conhecer somente essa cultura atual. Porque a sociedade não lhes vai oferecer outra opção. E então aí é que entra em questão, nós temos em vigor a autenticidade da Bíblia e nós como pais ajudarmos os nossos filhos. E eu acho que a responsabilidade está a cair muito sobre os pais, eu sei, mas infelizmente a sociedade não nos vai ajudar. Pelo contrário, a sociedade vai nos ainda dar mais trabalho, para termos ainda menos tempo para os nossos filhos, e ao mesmo tempo eles vão aproveitar esse menos tempo que nós temos para eles terem mais tempo com os nossos filhos. Não é? Se nós vemos a transição de escola de haver de manhã, no meu tempo a escola do primeiro até o quarto ano, a escola era sempre de manhã, nunca era de tarde. Depois, já quando entrei no quinto ano, a escola começou a ser de tarde, mas era só uma vez por semana, ou depois 2 vezes, mas era porque a matéria aumentava, não era porque eles queriam. Hoje em dia o normal é Ganztagesschule. A criança está lá desde manhã até à noite. Porque os pais trabalham. Por detrás a ideia parece boa, né? Ou aparentemente a ideia parece boa. Os pais trabalham, os filhos ficam na escola. Assim os pais estão menos preocupados, porque não têm que ver quem é que vai tomar conta das crianças. Ao mesmo tempo, os pais estão a perder um pouco sobre o controle sobre os seus filhos, porque estão a passar essa responsabilidade para as escolas. E as escolas têm as suas matérias que têm que passar, têm as suas ideologias, as suas ideias, que são dadas pelos Ministérios da Educação, que são controlados
pelos governos, não é? E pelas entidades dentro da União Europeia. Irmão Orlando. Nesta questão do politicamente correto, sem querer dar conta, muitos de nós, como dissemos outras vezes, vimos as coisas acontecerem, soubemos que não podemos abrir debate porque a sociedade já está criada de um modo, como o Capa Preta acabou de dizer, que é para marginalizar praticamente quem opõe-se. Nos dias de hoje, nós vimos, por exemplo, que é o famoso, que nós deixamos de crescer e nós moramos neste mundo, que é o famoso que se diz o Ocidente. O Ocidente é causador de muitas dessas questões, porque o Ocidente é que está evoluindo cada vez mais, e quando eles estão nessa evolução, então as coisas estavam acontecendo. Desacreditar a Bíblia, no que já se disse aqui, homossexualidade, tudo que está acontecendo é o Ocidente. E qualquer país que não alinhasse, que são chamados não alinhados, não quer dizer que nós, pronto, o Ocidente tem coisas boas e coisas más. Os não alinhados também têm coisas boas e más. Mas só que nós estamos a ver que o Ocidente está numa velocidade tal que, e se tu não acompanhas, tens consequências graves. Embargo de alimento, põe de guerra, tu tens que acompanhar o que queres decidir. E vê-se, por exemplo, hoje, querendo ou não, a guerra é uma coisa mala. A guerra da Ucrânia, ninguém está a favor disto. O que é que o Ocidente está a fazer? Em vez de travar a guerra, está a fornecer fogo outra vez. E se tu opor-te a qualquer coisa, tu és taxado como um mal. Mas a vida não pode ser assim. E nesta velocidade, nós temos pouco tempo. Sim, sim. É algo importante. E até vou dar um exemplo, né? Que muitos são criticados, principalmente nos países do Oriente, no Médio Oriente em especial, né? Que são mesmo muçulmanos, árabes puros, né? Eles dizem que não querem mudar a sua maneira de ser, né? E nós vemos, se não fosse o dinheiro que eles têm e a nossa dependência deles, muitos deles já deviam ter sido calados, não é? Mas a verdade é que eles, nesse aspecto, eu não estou a dizer que eles estão a fazer as coisas certas, não é? Eu não estou a dizer que tudo que eles fazem, nós ouvimos do Qatar as coisas que aconteceram lá, os mortos que houve, não quer dizer que isso esteja tudo certo, mas eles têm a sua religião e eles não têm medo de dizer que aqui no meu país não é desfazer essas coisas. Mas nós sim. Mas nós hoje em dia temos esse medo. Somos aparentemente países cristãos, até temos partidos cristãos, mas que não têm a coragem de viver os valores cristãos. Por causa da influência, não é? Por causa da influência por fora. E nós estamos a ver que isso está muito a acontecer. Por isso é que nós vemos que existe, que está, digamos, mesmo dentro da União Europeia, está a surgir esse movimento, és populista, não é? Vamos todos para a extrema-direita, que são aqueles que estão contra aquilo que está a acontecer, ou então são todos da esquerda. Todos são liberais, todos podem fazer o que querem, todos têm o movimento que quiserem, né? E em vez de termos um bom meio, que tínhamos até agora, né? Se nós formos ver os partidos cristãos, são os partidos no meio, né? Que tentam viver a palavra de Deus, mas né? Também autorizando as formas diferentes de viver, porque... Pronto, é a questão de viver da política do meio, mas nós vemos que isso está a mudar muito. Nós estamos a entrar nos extremos. Né? E quando nós somos divididos por extremos, ou dirigidos por extremos, não vai funcionar. A longo prazo, nós vamos ter um colapso interno, nós vamos ter uma dificuldade de identidade, porque uns vão ser deste lado, outros vão ser do outro. Não? E isso é um problema. Não é? Falando da área política. E essas influências, não é? Porque nós não podemos... Às vezes nós temos como cristãos esse pensamento, nós não podemos falar da política na igreja. Não, a política está a influenciar a igreja. E nós temos que saber que isso está a acontecer, porque se nós não ficarmos de olhos abertos, as coisas já mudaram e nós não damos conta de nada. Não é? Já fecharam as portas da igreja e nós nem levantamos a voz a dizer, não podem fazer isso, nós temos esse direito de estar aqui. Mas se nós não levantarmos como cristãos, nós vamos ver isso acontecer, infelizmente. Não é? Porque quando Jesus fala da perseguição, não era alguma coisa que vai acontecer daqui a 5.000 anos. Não, é algo que já aconteceu logo. Não é? Aconteceu logo quando os apóstolos começaram a pregar. Não demorou muito tempo que o povo de Israel foi perseguido, não é? Os cristãos foram perseguidos pelos israelitas. E pouco tempo depois, não é? Nós vemos como na Ásia os cristãos são perseguidos em certos países, é isso que eu queria dizer. E aqui... nós já só estamos a ser tolerados. Porque ou adaptámos-nos às ideologias, mudamos a Bíblia, que é algo que nós não podemos mudar, nós nem podemos mudar uma vírgula, não é?
ou então somos proibidos de falar. Só que também disto, não sei se o Patrick acompanhou e muitos acompanharam. Este envolvimento dos cristãos na política, muitos estão a ser mal aconselhados ou estão a acompanhar muito mal. Porque os incidentes que aconteceram no Brasil, vocês Patrick acompanham, muitas igrejas deram os membros, meteram nos autocarros, que é para ir meter, pronto, não sei que direito é que eles têm, mas muitos foram lá, vinham do interior e eram membros das igrejas. Porque assim, meter-se na política desta maneira eu acho incorreto, porque nós temos o nosso manual, que é a Bíblia, e vamos pegar na Bíblia enquanto encontrar um pastor que nos diz, olha, tem outro carro lá parado, vamos para a capital, que é para ir fazer, a pessoa não sabe o que está a ir fazer. O problema é que, como em todas as demonstrações que há, metem-se sempre aqueles que querem só fazer confusão. Não é? E nós, como cristãos, nós temos outras maneiras. Nós, claro que devemos de orar, e isso devemos de fazer sempre. Nós devemos de continuar a orar pelos nossos governantes e nós sabemos que Deus tem o controle de tudo. Nós, se vemos a vida de Jó, né? Jó perdeu tudo, mas nunca perdeu a sua fé em Deus. E por fim ele recebeu a bênção que recebeu, ele recebeu o dobro daquilo que tinha. Não é? E nós sabemos também, através da história de Jó, claro que é uma poesia, é uma história escrita numa poesia hebraica, mas que representa mais ou menos como é que as coisas funcionam. Deus permite que o diabo deixe atacar. E nós sabemos que o diabo está a governar este mundo. Porque as pessoas não estão a fazer a vontade de Deus, então automaticamente elas estão a seguir a carne. E a carne deseja fazer aquilo que não agrada a Deus. Não? E então nós percebemos que o inimigo está cada vez com mais controle. Eu acho engraçado quando às vezes há aquele debate, pronto, falando de Verschwörungstheorien, agora em português, ajudem-me, irmãos. Conspirações, falando de conspirações, né? Às vezes eu acho engraçado que eu ouço isso muito no trabalho. Os nossos governantes nem conseguem governar o próprio país, mas como é que eles não têm a possibilidade de ter esse tipo de conspirações a nível mundial? Né? Por exemplo, falando da pandemia, assim. Né? Mas eu penso sempre, não é? Os governantes não têm essa capacidade, mas eles têm alguém por cima deles que infelizmente tem essa capacidade, que sabe aonde é que ele tem que meter o dedo, onde é que ele tem que meter a bomba para explodir e isto tudo colaborar, não é? Que é o inimigo. O diabo tem essa influência. E esse é o espírito do anticristo, que já habita neste mundo. E não é para meter medo, irmãos, mas é aquilo que a Bíblia já nos avisou desde sempre. Que antes de nós conhecermos o anticristo, ele já vai estar aqui. E muitos já foram usados por esse espírito. Não é? Se falarmos da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler claramente foi usado pelo espírito do anticristo. Não é? Qualquer tipo de ditadura que trouxe más influências para o país, nós vemos que foi influenciada pelo inimigo. Não é? Tudo aquilo que acontece e que nós vemos que o inimigo tem influência, mas nós temos que saber também que Deus é maior que isso. Nós não precisamos ter medo dessas coisas, nós só devemos estar preparados para essas coisas. Não é? E isso para nós às vezes é difícil, nós temos que preparar-nos como igreja. Por isso é que é importante nós termos a escola dominical, por isso é que é importante nós estarmos reunidos, por isso é que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque senão a sociedade vai fazer com que nós possamos cair. Não é? Nós possamos cair. Ok, vamos continuar. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro Evangelho. Ponto 1, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de resignificar ou de mudar o significado da Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas ou intérpretes denominam de hermenêutica, que é a interpretação bíblica, centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro Evangelho. Ok? Resumindo, aí tem muitos termos raros, não é? Resumindo, o que isto quer dizer? Quando nós
pegamos um texto bíblico e em vez de o ler da maneira como Deus o inspirou, mas sim pusemos a nossa opinião superior àquilo que Deus disse, nós vamos pregar heresias. Nós vamos contradizer, usar a palavra para dizer outra coisa. E é isso que está a acontecer, não é? Em vez de nós valorizarmos aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o autor escreveu, não é? Nós colocamos a nossa opinião. Não, Deus disse que Ele é amor, então Ele disse que ama o mundo inteiro e nós devemos amar o nosso próximo, então eu posso amar um homem. Não é? É isso. Não sei se os irmãos já ouviram, mas isso é às vezes o termo que eles usam, não é? Jesus disse que devemos amar o nosso próximo, então uma mulher pode amar uma mulher e eu posso amar um homem como um homem. Não é? Porque Jesus disse que devemos amar o nosso próximo. Mas isso é completamente fora do contexto e é completamente contrário àquilo que o autor, que é Deus, né? O autor que inspirou os autores da Bíblia, que foi Deus, que quis dizer com esse texto. Nós não vamos ler Shakespeare e interpretar da nossa maneira, porque Shakespeare usou da maneira como ele achou. Não é? Por isso é que eu acho tão engraçado quando... Né, isso é uma parte. Quando nós na escola temos que interpretar as poesias. Nós não sabemos o que é que o autor pensou quando ele disse eu olhei para o céu e vi que ele estava verde. Não é? Ele talvez naquele dia estava tão escuro, né? As constelações estavam assim, o sol estava de tal maneira que ele viu mesmo que o sol estava verde. Não é? Que o céu estava verde. Não, mas nós hoje em dia temos que interpretar. Não, o céu estava verde, ele está a querer dizer que ele via a natureza, ele via a reflexão das árvores. Nós não sabemos o que é que o autor estava a pensar. Não é? Por isso nós temos que ler a obra toda. Nós não vamos basear as nossas teses, nós não vamos basear a nossa teologia em um versículo. Nós temos que conhecer a palavra completa. Não é? Por isso é que é tão importante, antes de nós pregarmos alguma coisa, não é só ler um versículo. Por exemplo, podemos ler um versículo que diz a palavra mata. Se nós lemos só esse versículo, nós vamos parar de falar, porque a palavra mata. Nós temos que ler o contexto desse versículo. Porquê é que a palavra mata? Porque a palavra pode, sem amor, causar com que nós sejamos feridos e morrer espiritualmente. Se nós só vivemos a lei, que é o que a palavra quer dizer, se nós só vivemos a lei e não vimos a graça de Cristo, nós vamos ser condenados pela lei. Nós precisamos da graça de Cristo, não é? Só para usar um exemplo bíblico, nós temos que ler as coisas e ver o contexto, porque um texto sem contexto gera um pretexto. Não é? É um ditado que nós já aprendemos na escola. E isso aplica-se também à Bíblia. Nós podemos ler muitas coisas, mas se nós só lemos sem pedir revelação, nós temos o acesso ao autor a qualquer momento. Nós temos o Espírito Santo em nós. Se nós pedimos a Ele que nos ajude a perceber, Ele nos vai ajudar a interpretar o texto como ele deve ser interpretado, para não gerar confusão. Amém? Ok, irmãos. E é isso que está a acontecer. E porque as pessoas não fazem isso, surge então um novo evangelho. Não é? As pessoas leem a Bíblia, interpretam da maneira como querem e estão a pregar algo que não é aquilo que Deus tentou dizer através desse texto. Não é? Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova resignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, os versos o velho marxismo ou o comunismo ganham uma nova roupagem. E, assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia ou a defesa do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe ou desarmonize desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Não é? Esses novos evangelhos, não é? Só para ver, não somente alteram a Bíblia, como dizem que então há igreja para isto, há igreja para aquilo, porque
eu identifico-me mais... Eu sou cristão, mas eu não quero mudar a minha vida. E esse aqui é o grande problema, não é? Eu sou cristão, mas eu quero continuar a viver da maneira como eu vivo até agora. E por causa disso existem muitas denominações. Por causa disso existem muitas igrejas. Porque em vez de nós vivermos a palavra como ela nos diz, nós mudamos a palavra para eu viver como eu quero. Eu uso a palavra para... Eu vou ler a Bíblia. Aqui está bom. Jesus me ama. Essa parte gosto. Não deves de pecar. Essa não gosto. Esse versículo não vou ler mais. Não é? E nós fazemos assim, infelizmente. Podemos cair. Este versículo é para a irmã Terezinha, não é para mim. Este aqui só foi posto para a irmã Terezinha. Irmã Terezinha, desculpe, mas é esse só para si. Deus revelou-me que este versículo é para si. Estou a exagerar, mas às vezes acontecem essas coisas. Nós temos que ler a Bíblia como se ela fosse escrita para nós mesmos, e ela é escrita para nós. Eu não posso pensar, quando eu estou a ler um texto, Deus amou o mundo de tal maneira, isso é para mim. Né? Isso é para mim. Nós devemos de orar e jejuar. Esse é para a irmã Benilde, que ela também já tem uns quilos a mais, devia de jejuar mais. Né? Brincar, não é? Eu estou a usar a minha mãe porque eu sei que ela não me vai levar a mal. Irmãos, eu estou a usar isto, mas é verdade. Essas coisas estão a acontecer. E se nós deixarmos que isso aconteça, ou que isso continue, é que a palavra de Deus vai ficar completamente distorcida. A igreja, em vez de pregar a palavra, está a pregar... Eu prego a palavra do Patrick, a irmã Morena prega a palavra da Morena, a irmã Benilde prega a palavra da Benilde e a palavra de Deus é onde é que ficou. E a palavra de Deus é onde é que ficou, não? Irmão, Orlando. Falando disso, eu não sei se viram há tempos atrás uma entrevista do Papa, que ele quando diz que o sexualismo o homossexualismo não é um crime, que há coisas piores como não fazer obra de caridade. Isso, quer dizer, tu escutas isso e tens que interpretar o que é que ele quis dizer com isto. Porque eu no meu ver pensar, uma coisa não tem a ver com outra. Porque ele comparou não fazer uma obra de caridade é tão pecado como... Digamos assim, numa coisa ele tinha razão, não é crime, mas é pecado na mesma. É pecado na mesma. E como é pecado não ajudar o nosso próximo, não é? Ele só usou as palavras erradas. E é isso que... Mas isso é o problema, porque tentar dizer as coisas politicamente corretas, ele talvez na intenção, no contexto... Eu quando disse isso, ficamos assim, quando eu disse, calma, agora, como estava a passar sempre na notícia, temos que interpretar bem o que ele quis dizer. Aí quando ela depois entrou, ok, mas passando rápido, tu apanhas esta parte. Sim, claro. E o problema é, na sociedade em que nós vivemos, é que depois, hoje em dia, é super fácil de distorcer aquilo que alguém diz, não é? Muitos, eu não sei se os irmãos já reparam, às vezes, agora que temos a internet com comentários, não é? Às vezes, pessoas que forem entrevistadas escrevem: eu não disse isto desta maneira, eu disse a frase assim e assim, mas cortaram a parte do meio. E depois a pessoa disse completamente outra coisa na televisão do que ela tinha dito originalmente. E isso é um grande problema. Isso é que se chama censura, não é? Depois eles dizem: isto foi por causa da edição, tivemos que fazer assim porque só tínhamos meia hora, não podíamos pôr tudo. Não, mas foram cortar a parte essencial, não é? Por isso nós temos esse problema, não é? Existe esse problema. E através dessas coisas, nós podemos ver que estão a surgir novas teologias, estão a surgir novos evangelhos, estão a surgir novas ideias daquilo que a Bíblia supostamente diz. Enquanto só Deus pode explicar a Ele mesmo. Não é? Só Deus é que é Deus. Vamos, que o tempo corre. Quarto tópico, mas muito obrigado, irmão Orlando, pela participação e de todos. É bom nós ouvirmos as coisas, que às vezes passam as coisas, nós não reparamos em tudo aquilo que surge nas notícias, não é? Mas infelizmente nós vemos que o mundo está a ir num rumo a alta velocidade, como o irmão disse muito bem, contra a parede, não é? Completamente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, completamente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Eu sei que é permissão de Deus. Nós não podemos dizer que Deus não está no controle disto tudo, porque Deus está no controle disto tudo. Mas eu estou a viver as coisas porque Deus permite.
Porque Deus nunca disse que nos ia obrigar a fazer alguma coisa. Isso é o livre-arbítrio que Ele nos ofereceu. Não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como Paulo escreveu, eu posso fazer tudo. Não é? Eu posso fazer tudo. Mas será que isso vai ter algum proveito para mim? Será que isso vai ter algum bem para mim, algum benefício? Vamos então continuar. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demónios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Okay? A Bíblia foi revelada por Deus, nós já falámos sobre isso nas várias escolas dominicais passadas, e então nós temos que crer na sua autenticidade. E agora podem perguntar, não, mas tem tantas traduções da Bíblia. Sim. Por isso é que nós temos que, principalmente os teólogos, eles buscam sempre o original, né? Seja no grego como no hebraico, porque isso aqui é o texto original. E como eu falei na lição passada, os textos da Bíblia têm muitas cópias. Né? Têm muitas cópias verificadas. Não quer dizer que não é algo que se foi contando de geração para geração, mas sim, está escrito de verdade. Nós temos filosofia. Falando de filosofia, Platão, eu acho que em português é Platão que dizem, Platão só teve 9 cópias, que hoje em dia ainda temos acesso a elas, das suas filosofias. E mesmo assim é algo que é estudado nas universidades, as formas de como Platão interpretava a sociedade do seu tempo. Não é? É algo que é estudado. A Bíblia tem mais de 25 mil cópias. Certos textos da Bíblia têm mais de 25 mil cópias que existem até hoje. Mas muitas vezes essas coisas não querem ser ditas na escola. Não é? Nós temos que ter isso em mente. Ainda, por exemplo, houve uma grande digamos, aquelas pessoas que não queriam que Jesus era o Messias, não é? É revelado em Isaías, como os irmãos sabem, Isaías 53, que é um texto que, só para saberem à parte, que nas igrejas judaicas ou nas sinagogas já não é pregado, né? Porque fala muito do Messias e a sociedade hoje tem acesso, através da internet, a ter informações de quem era Jesus. Né? Mas os rolos de Isaías, ainda há bem pouco tempo, foram encontrados numa caverna, ou num buraco lá, em Israel. Né? Só para verem que até hoje ainda aparecem rolos escritos, cópias, porque os rabis, né? Nós fomos ver, os rabis, os fariseus, os escribas, né? Escribas é mesmo aqueles que copiavam os textos. Né? Era o trabalho deles, porque não havia impressoras, então eles tinham que copiar. E eles, porque eram judeus, né? Eles eram perfeccionistas nisso. Né? Porque a Bíblia, o texto bíblico diz que nem uma vírgula pode enganar. Então eles eram muito cuidadosos nessas cópias. E as cópias que se encontram são idênticas. Só para ver a autenticidade deste livro que nós estamos a usar. Agora podíamos justificar, mas a Bíblia foi traduzida. Claro, e a tradução nem sempre é fácil, não é? A tradução nem sempre é fácil. Por isso é que há muitas traduções. Mas o que é que isso faz? É com que nós tenhamos mais comparações. Não é? Nós temos que ter... Hoje em dia até pode surgir, digamos, dificuldades de interpretação por causa da linguagem que é usada, que é um português de há mais de 400 anos, que está aqui escrito. Não é? Quando Almeida traduziu a Bíblia... Né? Já foi em 1600 aproximadamente, já foi há muitos anos. Né? Já foi há muitos anos. Martim Lutero traduziu a Bíblia há mais de 500 anos. A Bíblia em alemão original é super difícil de ler, né? Porque é um alemão que não tem nada a ver com aquilo que nós falamos ainda hoje. Mas por isso é que temos atualizações. Né? Como eu disse no início, para os irmãos que não estavam, a Almeida foi atualizada na linguagem ainda no ano de 2021. Foi lançada a Almeida de 2021.
E isso acontece mais ou menos de 5 a 7 anos que há essas atualizações. Mas é só gramática, é só palavras. O conteúdo tem que ficar igual. Isso é importante. Isto é muito curioso, porque a interpretação também Sim. começa a mudar. Sim. Porque com a geração de hoje, há palavras que eram ditas há 2000 anos atrás. Eu acho que quando está-se a fazer, devia fazer a atualização, devia sempre buscar a Bíblia como ponto e procurar uma palavra que seja, já que nos dias de hoje não temos as palavras adequadas, então inventar uma palavra que seja igual, porque há palavras que não existem no dicionário de hoje. Só que a atualização faz o contrário. Busca uma palavra que às vezes não tem nada a ver com o original. Sim. E eles começam a levar aquilo aí e começam a mudar o contexto da Bíblia. Por isso é que a recomendação é sempre ter várias traduções, não é? E nunca fugir do antigo. Dei há bocado o exemplo do mancebo, não é? Uma palavra que quase ninguém hoje em dia usa, mas que na Bíblia refere-se a jovem. Não é? Se forem ver, até mesmo entre a versão de português de Portugal e a português do Brasil, mesmo a Almeida, na português de Portugal diz mancebo até hoje, e na português do Brasil diz jovem, né? Que é um termo que todos nós conhecemos, mas a origem é a mesma, não é? E isso é o importante. Uma palavra caridade e amor. Não é? Caridade e amor. Não é? É isso que temos que ver. E sempre ter também o original em mente. E quando há a tradução de uma Bíblia, uma nova tradução, ter o original em mente. Isso é que é muito importante. Porque até há duas formas, mas isso é mais uma à parte, há duas formas de traduzir a Bíblia que existe no mercado. Não é? Há as Bíblias traduzidas ao texto, à letra, quer dizer que elas praticamente é o grego e o hebraico substituindo as palavras, por isso é que às vezes as frases são meio estranhas, porque não é assim que nós falamos, mas é assim que está escrito no original. E há as Bíblias interpretadas. São muito mais fáceis de ler, mas já mete o pensamento, né? Já tem uma versão interpretada daquilo que está a traduzir. Porque em vez de escrever alguma coisa num português difícil, ele vai escrever uma frase super simples, mas já é a sua interpretação, que pode limitar-nos a nós a interpretar este versículo da maneira como era suposto ser interpretado, porque alguém interpretou e escreveu assim. Não é? Por isso é sempre bom ter as duas coisas. Não é? Por exemplo, as Bíblias para os jovens muitas vezes já são interpretadas. Não é? Hoffnung für alle, em alemão, em português, a Bíblia para todos. Não é? São Bíblias boas, não é? Porque nós, mas para um estudo profundo, temos que sempre pegar numa Bíblia que foi traduzida à palavra, à letra, não uma Bíblia que foi interpretada na tradução. Ok? E isso é importante. Ok? Vamos então continuar. Segundo ponto, que é, para terminar, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ela foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é, o que faz a Bíblia ser diferente com a obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Não é? Nós podemos ler muitos livros, e recomendo, leiam, para crescer, para continuar a aprender, mas nunca vamos ter um livro que seja tão bom como a Bíblia. Porque só a Bíblia é que é autentificada por Deus. Nós temos muitos escritores bons, não é? Estamos aí, nós vendemos aí livros, os irmãos levem os livros, porque é bom, nós estudamos, porque nós queremos que Deus continue a falar, a inspirar os autores desses livros, mas mesmo assim metem a sua opinião, né? Metem as suas ideias, metem para o tempo atual, que até é bom, né? Mas não é 100% absoluto, porque senão fazia parte da Bíblia. Né? E é esse perigo que aconteceu com os textos que existem em certas denominações, que têm mais livros do que este 66 que nós estudamos, que são os livros chamados canónicos, que nós estudamos, e existem os livros apocríficos, que metem muitas coisas que são diferentes do que aquilo que a Bíblia ensinou.
né? E isso é perigoso porque a Bíblia em si não se contradiz. Então nós não podemos colocar livros que contradizem aquilo que o ensino bíblico diz, não? Ok, irmãos. São 11 horas. Okay? Nós não queremos estender muito, vamos à conclusão. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta da politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Amém? Próxima semana vamos falar sobre a lição número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Que Deus abençoe a todos.